Muito bem, então estamos gravando aqui oficialmente. Hoje é dia 15 de abril de 2021, estamos no ciclo de webinários do grupo de estudos em sistemas complexos do Cefet. E hoje eu tenho o grande prazer, né, de trazer para vocês aqui nossa apresentadora Larissa Lopes Lima, né, que vai apresentar um trabalho muito legal que foi publicado recentemente. Um trabalho aí sobre mobilidade e Covid, né? Então, um trabalho que certamente é bastante atual, né? E pela publicação foi PLOS, né? A revista, né? Isso, foi na Plus One. Então, uma revista de prestígio, né? Então, realmente um trabalho que parece um trabalho bastante legal. A Larissa, falar um pouquinho dela. A Larissa, ela é graduada, né, em Engenharia Ambiental e Sanitária pelo Cefet, né? Ela fez o mestrado, concluiu o mestrado no nosso programa aqui no MMC e agora está fazendo o doutorado sob orientação do professor Albens, tá? E a Larissa, então, hoje vai nos contemplar aqui com um seminário que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Larissa, muito obrigado pela raça, né? Você defendeu sua qualificação na semana passada e acabou de apresentar um seminário e já vai apresentar outro de novo pra gente aqui. Obrigado pelo ânimo aí, tá? E bom seminário. Como eu disse, Larissa, às 6 horas eu vou ter que sair. Eu até vou continuar conectado, vou conectar pelo celular para eu poder continuar acompanhando, mas a partir do momento que eu sair, o Albens vai assumir a moderação, tá? Então você não precisa ter pressa para terminar, não precisa correr, tá? Pode dar o seminário aí no seu tempo, que o Albens assume quando eu tiver que sair, tá bom? Uhum. Então beleza, Larissa, a palavra é sua, vou deixar minha câmera ligada, mas vou desligar o meu microfone, peço que todos também desliguem aí os seus microfones. Muito obrigado, Larissa. Eu que agradeço pelo convite. Então, como o professor Thiago falou, eu vou apresentar um trabalho que a gente publicou recentemente sobre o impacto da restrição de mobilidade em eventos de superespalhamento de Covid-19, usando um modelo baseado em agentes. Quem já me conhece sabe que eu falo muito rápido, então se eu acelerar muito, porque eu empolgo, pode me parar, pode me interromper, não importa, por favor. Então a gente publicou, o professor Albens e eu publicamos esse trabalho recentemente na PLOS. E não é novidade para ninguém que a gente está vivendo uma pandemia. Então a pandemia, foi declarada a pandemia, né, a Covid-19 no início do ano passado. É uma preocupação urgentíssima de saúde. No Brasil agora a gente está vivendo um dos piores momentos, o mundo inteiro está começando a recuperar, mas a gente está numa situação crítica. E quando a gente está estudando, modelando uma epidemia, o que for um surto, que a gente viu muitos modelos, na verdade, a gente ouve falar muito ainda no R0 ou RT. Na verdade, R0 é quando você está com uma população totalmente suscetível e RT é quando você tem a doença já avançando na população. Ele é uma medida, é um número médio de infecções que vão ser geradas por um indivíduo infectado em uma população suscetível. Para a Covid-19, ele foi estimado entre 1,4 e 6,49, isso foi no ano passado, no início da pandemia. E nos modelos epidemiológicos, a gente sabe que se o R0 é menor que 1, a doença tende a desaparecer, ela não vai ter características de um surto ou de uma epidemia. E quando o R0 é maior que 1, essa infecção tende a se espalhar. Quando é igual a 1, na verdade, não se sabe exatamente o que pode acontecer. Só que, como eu falei, o R0 ele é um valor médio e ele pode distorcer o que a gente chama de infecciosidade individual. E não ser uma boa métrica quando a gente tem uma população heterogênea. Por quê? Se eu faço uma média da população, se eu tenho muita gente infectada, mas eu tenho poucos indivíduos espalhando para muitas pessoas, que é o que a gente vai chamar de super espalhadores, eu vou perder esse efeito, essa característica de super espalhadores desses indivíduos, principalmente se eu estou em uma população homogênea, que é aquela que eu tenho indivíduos que não vão ter características iguais. Se eu estiver trabalhando com um modelo de equações diferenciais, por exemplo, normalmente a gente coloca toda uma população ali igual dentro daquele compartimento, mas aqui a gente acaba perdendo esse efeito. Então o R0 ele pode mascarar esse efeito em eventos super espalhadores. Na verdade, os eventos super espalhadores são epidemias em que a gente tem justamente um grande número de casos gerados por um pequeno número de infectados. É muito comum isso acontecer, e a gente tem até uma regra que fala de 20 para 80, que é 20% dos indivíduos infectados gerando 80% das infecções.
E claro que a gente tem também outros fatores que podem interferir nesses eventos super espalhadores, que são modo de transmissão, frequência, duração de contatos, intervenções de saúde pública. Uma delas é justamente a questão da mobilidade, que é o que a gente trabalhou nesse artigo. Então, o objetivo foi usar um modelo baseado em agentes, de forma que a gente pudesse colocar fatores espaço-temporais e criar uma população heterogênea para avaliar, usando algumas medidas de rede, a presença de superespalhadores em cenário de infecção por Covid com mobilidade humana reduzida. Eu vou falar um pouquinho aqui de modelo baseado em agente, porque eu não sei se todo mundo conhece, se todo mundo está familiarizado com esse termo. A gente teve um avanço da computação nos últimos anos, que permitiu que a gente investigasse melhor, fizesse investigações científicas com maior nível de complexidade, avançasse mais nesse sentido, e uma das ferramentas que evoluiu bastante foram os modelos baseados em agentes. Da definição é que eles criam um mundo artificial de agentes que vão interagir entre si, e tanto entre si quanto com os outros elementos ou com o ambiente em que eles estão, e vão formar alguns padrões ali que podem ser investigados. São muito usados nos estudos de sistemas complexos, na modelagem de sistemas complexos, porque eles permitem que a gente estude características como auto-organização, emergência, não linearidade. Eles podem simular populações heterogêneas e deixa a gente estudar um problema no nível microscópico mesmo. Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, aqui com uma população de humanos, eu posso investigar o comportamento de cada humano que eu tenho ali no sistema, um a um. Eu não vou trabalhar com isso de forma um grupo de humanos. E um modelo baseado em agentes é normalmente composto pelos agentes e suas características e comportamentos, um conjunto de relações entre os agentes e os métodos de interação entre eles ou entre o ambiente, e esse ambiente no qual eles vão interagir, tanto entre si quanto, como eu falei, com o próprio ambiente. Esses agentes, eles são entidades autônomas, eles podem tomar decisões ali, e quando eu falo agentes, eu não estou falando só de seres vivos, esses agentes podem ser objetos inanimados, podem ser carros, podem ser partículas, podem ser o que for. No caso do meu modelo, ele é sim um modelo com humanos, porque eu estou simulando Covid. Eles são discretos, eles podem ter estados internos, podem estar localizados espacialmente no ambiente que eles são distribuídos, e eles podem também interagir com esse ambiente. Eles podem se comportar conforme algumas regras definidas inicialmente, também podem tomar decisões conforme a situação que eles estão. Eles podem aprender e se adaptar, interagir entre si. Normalmente não precisam de controladores centrais, e eles podem produzir um comportamento coletivo não trivial. Então, agora eu volto para o meu modelo. Na verdade, como eu falei, ele foi um modelo baseado em agentes. A gente usou um autômato celular probabilístico para simular ali, construir um ambiente de simulação. Uma matriz L por L, com L igual a 250, e cada sítio tinha 3 metros por 3 metros. Eles faziam atualização síncrona, os agentes faziam uma caminhada aleatória com uma vizinhança de Moore e condições periódicas de contorno. O que é isso? Essa daqui seria a vizinhança de Moore, então o indivíduo, se ele está nesse sítio central, ele pode caminhar para os 8 sítios que estão cercando aqui, ou permanecer nesse que ele está. Nosso passo de tempo, então a atualização do modelo é de 1 hora. A gente considera uma população com 10 mil indivíduos, sendo essa população heterogênea, e a gente fez 30 execuções em cada simulação para poder observar o resultado. Então, basicamente, esse aqui é um exemplo de como a gente construiu esse modelo. Então, eu tenho aqui o meu autômato celular no qual a gente colocou nossos humanos, eu posso ter mais de um humano em um sítio, e esses humanos vão interagir aqui com os demais. Então, eles vão caminhar por essa matriz e vão vendo se eles se encontrou um outro indivíduo ou não, se transmitiu a doença para esse indivíduo ou não. A gente não definiu inicialmente, as características dessas pessoas, foi como se a gente tivesse definido um grupo de risco na nossa população, que a gente sabia que se uma pessoa fosse infectada, a gente sabia se ela seria hospitalizada ou não, se ela iria para a UTI ou não, se ela morreria ou não, ou se ela seria sintomática ou não também, a gente sabia. O que a gente não sabia era se esse indivíduo seria infectado. Mas a gente sabia que se ele fosse infectado, a gente sabia qual seria o destino desse indivíduo no nosso modelo. Então, esse indivíduo, ele pode assumir os seguintes estados: suscetível, ele pode entrar em incubação quando ele tem contato com uma pessoa que está infectada e ele é infectado com a doença. Se ele está em incubação, ele pode ser assintomático, que ele não vai manifestar os sintomas e aí ele se recupera depois de um tempo, mas ele pode transmitir. A gente considerou que sintomáticos e assintomáticos podem transmitir. Se ele for sintomático, ele pode ser hospitalizado. Se ele for hospitalizado, ele pode ir para a UTI. Se ele for para a UTI, ele pode morrer.
e se ele for hospitalizado ou para UTI, ele pode se recuperar, no caso se ele for sintomático, né? E para a gente criar essa população heterogênea, a gente distribuiu os tempos de cada indivíduo, tempo de incubação, infecção, enfermaria e UTI, a gente distribuiu como uma gaussiana em torno da média no intervalo de dias que a literatura coloca para a doença. Então, a gente conseguiu criar uma população diferente. Na verdade, o que outros trabalhos normalmente fazem, quando eles estão simulando superespalhadores, superespalhamento, é já identificar os indivíduos superespalhadores no início. Então, você pega alguns indivíduos e fala, olha, esse aqui vai ter um tempo maior de infecção, esse aqui vai ter uma carga maior, esse aqui vai ter uma rede de contatos maior. Aqui a gente não fez isso, a gente distribuiu com tempos diferentes sim, mas foi em torno dessa média, então foi uma distribuição gaussiana, e a gente avaliou se esses espalhadores, se eles iam surgir no nosso modelo, né? Se iam ter indivíduos que estariam infectando mais que os outros indivíduos. E a gente colocou também restrição de mobilidade, que vai de 0 até 90%, variando de 10% em 10%. Como que funciona, mais ou menos? Quando eu tenho 0% de restrição de mobilidade, ou seja, eu não tenho nenhuma restrição de mobilidade. Então, um indivíduo, nesse exemplo, ele pode dar 24 movimentos por dia, 24 passos por dia. Se eu coloco uma restrição de 50%, eu vou reduzir, então, essa mobilidade em 50%. Então, esse indivíduo vai caminhar cerca de 12 movimentos por dia, aqui nesse exemplo dos 24 inicial. E se eu coloco uma restrição de 80%, eu vou reduzir mais ainda a mobilidade desse indivíduo. Aqui, por exemplo, ele vai para 5 ou 4 movimentos por dia. Então, seria mais ou menos assim que a gente construiu a restrição de mobilidade. Seria o indivíduo caminhando menos, andando menos, movimentando menos. E, como eu falei, a gente considerou indivíduos sintomáticos e assintomáticos, com ambos podendo transmitir a doença. Isso de acordo com a literatura. E a gente fez 2 simulações, simulação de indivíduos sem máscara e simulação de indivíduos com máscara. No caso, sem máscara, se eu tenho 2 ou mais agentes no mesmo sítio, eu vou ter 80% de chance de transmissão do indivíduo infectado para o indivíduo suscetível. E no caso com máscara, a gente colocou 70% da população usando máscara, ou seja, 30% não vai usar máscara. Então, se eu tenho 2 ou mais agentes no mesmo sítio, a chance continua 80% se os 2 estão sem máscara, que é igual a simulação sem máscara, vai para 50% se apenas um deles está usando máscara e fica em 10% se os 2 estão usando máscara. Então, reduz a chance de infecção. E aí, aqui o primeiro resultado que a gente teve, no caso, tem a simulação sem máscara, a simulação com 70% da população usando máscara. Aqui a gente tem a porcentagem de infectados ao longo do tempo, foram cerca de 650 dias de simulação. E as curvas coloridinhas são de restrição de mobilidade. Então, a gente observa que quanto maior a restrição de mobilidade, no caso, essa curva roxa que eu estou com o mouse em cima dela aqui, ela é de 90% de restrição de mobilidade. A primeira curva preta aqui, a curva vermelha, são respectivamente de 0% e 10% de restrição de mobilidade. Então, quanto maior a minha restrição de mobilidade, maior o achatamento dessa curva. Então, eu consigo conter mais o espalhamento da doença. E quando eu coloco as pessoas usando máscara, esse achatamento é ainda mais evidente aqui, por exemplo, para 90%, o pico máximo não chegou nem a 2% da população da pandemia, com 90% de restrição, né? Mas mesmo para 0% de restrição de mobilidade, a gente já tem uma redução do pico de infectados aqui, seria aqui cerca de 28%, aqui ele vem para 23%. E uma medida que a gente fez, como eu falei inicialmente do R0, lá atrás, a gente considerou 2 tipos de R0 aqui. Na verdade, a gente está ouvindo muito falar na mídia em R0 ou RT, que é aquele número de transmissão médio que mostra o gráficozinho falando, o R0 abaixou, o R0 aumentou. E a gente foi medir para ver se esse R0 realmente, para ver quanto que ele mascara mesmo da transmissão da infecção. Então, a gente fez a divisão do número de novas infecções por dia pelo número real de indivíduos que está transmitindo a doença, ou seja, a pessoa só entrou no denominador dessa conta se ela transmitiu para alguém. Se ela não transmitiu para ninguém naquele dia, ela não entrou nessa conta. E aqui o R0 estrela, que é a divisão do número de novas infecções por dia pelo total de infectados. Então, eu coloco no denominador aqui todo mundo que está infectado, independentemente se essa pessoa infectou todo mundo ou não. E esse é o que a gente está vendo medido na prática, porque não tem como saber quantas pessoas. A gente não está fazendo rastreamento aqui no Brasil,
a gente não está fazendo teste de rastreamento, né? Então não tem como saber quantas pessoas cada uma provavelmente infectou. Então a gente está falando do que a gente chamou aqui de R0 estrela. E aí a gente observa o quanto que esse R0 estrela que está sendo medido, ele está mascarando a média, porque às vezes você tem pessoas que não estão infectando ninguém, que estão entrando na conta. Então aqui a gente tem um maior valor antes dessa estabilidade aqui. Na verdade, essa estabilidade provavelmente acontece depois, quando todo mundo começa, quando a maior parte da população começa a ficar imunizada, não no sentido de vacina, mas fica, esqueci a palavra, o termo, mas a pessoa passa pelo período de infecção e ela fica recuperada, na verdade. E a gente considerou nesse modelo, a gente não considerou reinfecção, na verdade. A gente fez um período de simulação de 600 dias, então a gente não considerou que ninguém se reinfecta. Então a pessoa, após a infecção, ela fica recuperada e ela permanece imune. E para avaliar esse nosso trabalho, a gente resolveu usar algumas medidas de rede e a gente fez a construção de redes, mas são redes de infectados, não são redes de contato. Exemplo, aqui eu tenho o NOV, ele teve contato, por exemplo, com A, B, C e D. Só que o NOV está infectado e ele só infectou A, B e C. Então eu ligo V a B e C, é uma rede direcionada, V não vai ligar a D porque V não passou a doença para B. Então seria mais ou menos nesse sentido. E a gente mediu o grau, betweenness e closeness. São 3 medidas de rede, eu vou passar por elas. Na verdade, para o grau, a gente mediu o grau de saída. Então, quem em V está ligando, essa ligação aqui, ela não é bidirecional, né? Eu estou ligando V em A, B e C, mas o contrário não acontece. No caso aqui, um exemplo, o grau de V seria 3. A gente mediu o betweenness, que ele vai medir o quanto que um nó, ele está no meio dos caminhos mais curtos entre os outros nós. Então, a gente considera o número total de caminhos mais curtos entre 2 nós. E o número desses caminhos que vão passar por esse nó que eu estou avaliando. E aqui a gente teve que fazer uma normalização, dividindo por n-1 vezes n-2. Consideramos isso porque o grafo é orientado, então a rede é direcionada, sendo n o número de nós desse grafo que a gente usou, que a gente construiu. E a gente também mediu o closeness, que mede a distância, média, no caso inversa, né, de um nó para todos os outros nós, ou seja, quão distante ele está dos demais. Ou quão perto, né, ele está dos demais, na verdade. E a gente fez a normalização considerando essa distância e essa aqui já está normalizada, então a gente não precisou normalizar. E aí aqui a gente passa para as redes. Aqui a gente tem o grau, o betweenness e o closeness nas colunas, e nas linhas eu tenho o resultado com 0% de mobilidade, restrição de mobilidade, com 40% de restrição de mobilidade e com 90% de restrição de mobilidade. O que a gente observa aqui, aí tem as legendinhas e está por tamanho também, os nós, quanto maior os valores, maior o tamanho dos nós. A gente observa aqui no grau, quando eu aumento a restrição de mobilidade, eu tenho uma redução do grau de saída dessa rede, então o grau fica menor, mas para o betweenness e para o closeness, eu tenho um aumento desse valor. Então eu vou, aqui a gente vê as cores mais quentes, né, na verdade mais fortes, aumentando o maior número de nós com maior valor de betweenness e closeness. Só um exemplo aqui, essas redes que a gente construiu aqui, elas são no pico máximo de infecção, então aqui a gente tem uma diferença de 0%, a rede 0%, e a rede com 90%. Então a gente observa que essa rede está menor aqui no pico máximo de infecção. E o que a gente pode ver daquelas redes que eu mostrei, aqui eu tenho nesse primeiro gráfico a porcentagem de nós e o grau de saída. O grau de cada indivíduo, ele é equivalente ao número, pelo que a gente considerou aqui, ele é equivalente ao número de indivíduos que aquele nó infectou. Então, quanto maior o grau, maior o número de pessoas que esse indivíduo infectou. E aqui a gente vê que quando eu reduzo a mobilidade, que é essa curva roxa que eu estou apontando para ela aqui, eu tenho uma redução desse grau. Se antes, sem restrição de mobilidade, o meu grau máximo era 33, 34, quando eu reduzo essa mobilidade, ele vem aqui para 14, então a gente vê que a gente tem essa redução essa redução do grau, a partir da restrição, aumento da restrição de mobilidade, e para o betweenness e para o closeness é aquele efeito contrário que eu mostrei. Então aqui a curva roxa de novo, representando 90% de restrição de mobilidade, e aqui também no closeness, com os maiores valores. Isso, o que a gente inferior a partir disso é que, nesse caso do betweenness e do closeness, a gente vai ter espalhadores que são chave nessa rede, e que se eu precisar romper essa rede, eu vou ter que
eu consigo identificar esses indivíduos e romper essa rede. Eu vou voltar nisso aqui, que eu acho que fica mais fácil entender, é que, por exemplo, nessa rede aqui, eu tenho muita gente conectando a muita gente, então, para eu conseguir quebrar um pedaço dessa rede aqui, eu tenho que quebrar muitas ligações. Aqui não. Para eu conseguir quebrar, por exemplo, eu não sei se vocês estão vendo o mouse, eu estou apontando, mas eu não sei. Para eu conseguir quebrar essa ponta dessa rede aqui, eu preciso quebrar uma ligação aqui. Então, eu já elimino uma ponta. Então, seria mais fácil quebrar... se eu dando quebrar... para ver direitinho, Clarice. Obrigada. Então, se eu quebrar essa rede nesses indivíduos-chave, então esses indivíduos eles são responsáveis pela transmissão, mesmo que a transmissão ocorra de uma forma mais lenta, que é aquela curva inicial de infecção que eu mostrei com uma curva de 90% mais achatada, a gente conseguiria fazer quebrar mesmo a rede ali. Então, só que para fazer isso eu teria que testar e rastrear os contatos para poder saber quem está infectado, quem teve contato com alguém e isolar esses indivíduos infectados, que na verdade muitos países acabaram fazendo isso e tiveram sucesso nessa técnica, né? A gente viu aí Nova Zelândia, Austrália, a própria China, fazendo esse rastreamento, fechando, identificou um caso, então vai atrás de todo mundo que teve contato. E um outro resultado interessante que vale comentar que a gente teve, no caso do grau, a gente teve que 70% dos indivíduos, eles não infectaram ninguém, 13% dos indivíduos foram responsáveis por 77% das infecções, e quando a gente compara isso com um estudo feito em Hong Kong, esse estudo mostrou, que eles fizeram lá, foi que 69% dos indivíduos não espalharam a doença para ninguém, ou seja, a gente chegou muito próximo desse valor, com 70%, e de 17% a 19% dos indivíduos infectados, eles transmitiram 80%, foram responsáveis por 80% de todas as transmissões. Então, a gente ficou um intervalo muito próximo aqui desse valor, desse estudo que foi feito em Hong Kong. E, como eu falei no início, a gente não identificou inicialmente quem eram os super espalhadores. A gente simplesmente colocou todo mundo ali, uma população heterogênea, mas a gente colocou no modelo sem identificar, sem rotular ninguém. E aí a gente foi estudar para descobrir se o número se alguma característica desses indivíduos estava relacionada ao fato que eles tinham um grau maior ou não. Então a gente olhou para o período de infecção médio, para a distância média, para o número de contatos médio durante toda a simulação, não só durante a infecção, e para o número de contatos durante a infecção. O que a gente viu foi que, realmente, o número de contatos durante a infecção, quanto maior o número de contatos durante a infecção, maior o grau daquele indivíduo. Ou seja, se a pessoa está doente e ela vai para uma festa, por exemplo, com 300 pessoas, a chance que o grau dela vai ser maior que uma pessoa que está doente e ficou em casa, por exemplo, que não infectou ninguém. Mas para as outras características, a gente não conseguiu estabelecer uma relação entre período de infecção médio, distância média ou número de contatos médio. Mesmo uma pessoa com um período de infecção médio maior, por exemplo, ela não necessariamente o grau dela vai ser maior, porque isso depende de outras características da pessoa, dos contatos durante ali esse período de infecção, que é o que a gente vê aqui no gráfico D mesmo. E a gente também fez alguma comparação de cenários, que é de pessoas, acho que aqui tá pequenininho, não sei se vai dar para ver, mas é de pessoas com máscara, que é sem máscara e sem restrição de mobilidade, é a curva vermelha. Sem máscara e com 40% de restrição de mobilidade, é a curva preta. 70% dos indivíduos usando máscara e sem restrição de mobilidade, é a curva verde. E o que a gente viu é que quando a gente coloca 70% da população usando máscara, mesmo sem restrição de mobilidade, essa distribuição de grau ela vai ser muito próxima do caso com as pessoas sem máscara e com 40% de restrição de mobilidade. E a gente também viu, tem esses triângulos azuis aqui, que são os agentes usando máscara, no cenário sem restrição de mobilidade. Então, seria como pegar a curva vermelha, se a gente tirasse todos os indivíduos que estão usando máscara, dela são esses indivíduos azuis. Então, consequentemente, os indivíduos que não usam máscara, eles que vão ter o maior grau que estaria aqui. E a gente fez isso também para betweenness e closeness, e para esses dois, a gente conseguiu ver que os valores de 70% da população usando máscara e sem restrição de mobilidade, eles são próximos são equivalentes, bem próximos dos valores da simulação sem máscara e com 40% de restrição de mobilidade. Então, isso, teoricamente, mostraria tanto que o equipamento de proteção individual, que seria a máscara, ele ajudaria a reduzir. Então, a gente poderia, às vezes, combinar uma das estratégias
poderia ser proposta seria a combinação do uso de máscara com a restrição de mobilidade, para não ter necessidade de ter uma restrição, às vezes, tão elevada. Então, é a combinação de várias medidas, né? E aí a gente concluiu, a gente viu, né, que na verdade, que na simulação a restrição de mobilidade, ela afetou o achatamento das nossas curvas, e esse achatamento foi maior quando os indivíduos usavam máscara. As medidas de grau, betweenness e closeness, elas permitiram que a gente caracterizasse essas redes de transmissão, e era justamente o que a gente queria fazer, era ver se a gente conseguia, a partir dessas medidas de rede, conseguir mensurar alguma característica ali do espalhamento da epidemia como se fosse uma alternativa ao R0, justamente porque o R0 ele esconde essa característica do superespalhamento. No caso, para o superespalhamento, atualmente nem se usa tanto o R0, se usa um fator K, que eu não tratei aqui, que ele é uma distribuição binomial, se não me engano, mas a gente queria ver se a gente conseguia ter algum resultado com essas medidas de rede, foi o que a gente teve e a gente considerou satisfatório. E, então, essas medidas, principalmente betweenness e closeness, elas permitiram que a gente identificasse ali que a rede tem indivíduos-chave, que com cenários de restrição de mobilidade, você conseguiria ir com outras medidas, como teste e rastreamento, daria para quebrar essas redes de transmissão nesses indivíduos e evitar o espalhamento da doença. E aí é isso, acho que eu falei bem rápido. Dúvidas? Muito bem, vamos abrir os microfones aí para agradecer, aplaudir aí a nossa palestrante. Parabéns, Larissa! Muito bom! Ué, beleza, eu ainda nem precisei sair, ó. já tô quase saindo aqui, mas vou só... Então o Albens ele vai assumir a partir de agora, tá? Essa mediação aí, obrigado, Albens. Eu só, antes de eu sair, deixa eu só julgar aquela pergunta e sair correndo, né? Eu só fiquei numa dúvida rapidinho, quando você define o seu modelo, o estado incubado, que é o logo depois do suscetível, ele transmite? Não, na verdade, o incubado não transmite. O incubado é aquele período, a partir do momento que o infectado teve contato com o suscetível, o vírus está se multiplicando no organismo do suscetível, do que foi infectado, então nesse período de incubação ele não transmite, ele varia de 2 a 12 dias, ele não vai transmitir, ele transmite a partir do momento que ele fica infectado, que a gente chama de infectado mesmo, que ele vai ser assintomático ou sintomático. Saquei, ou seja, ele ainda não tem uma carga viral suficiente para se transmitir, né, para fazer a transmissão, né? Na verdade, o vírus está entrando no organismo dele e ele vai ter que se multiplicar ali para poder realmente fazer a transmissão. Mas bem legal, viu, Larissa? Parabéns pelo trabalho. Assim, eu achei muito bacana, especialmente esse fluxograma de estados, né, que de fato sintetiza o ciclo, né, dessa doença entre nós, né? E eu achei muito bacana você chega nas conclusões que reforça exatamente o que tem que ser feito, que é usar a máscara, ficar quieto, né? E qual era o outro que eu tinha pensado aqui? Mas Rastrear, que é um negócio que tinha que estar sendo feito desde T igual a 0, nessa brincadeira inteira. Né? Porque você não rastreia o doente, o negócio sai do controle completo. Eu sei que o Brasil é um país enorme, né, de dimensões continentais e tudo mais, mas você vê um esforço zero, né, das autoridades sanitárias em fazer rastreamento, né? Então, assim, muito legal as conclusões. Com um modelo simples de autômato celular, você consegue chegar em conclusões, né, que têm impacto, ou deveriam ter impacto nas políticas sanitárias, né, tanto do país quanto locais, né? Então, parabéns, gostei muito do trabalho. Realmente se apresentou rapidinho, você é muito sintética, né, nas suas apresentações, tá? Mas ficou claro, não achei que você pulou nada, nem ficou nada muito obscuro, não. Beleza, Larissa? Só ressaltando rapidinho, agora a gente sabe, na verdade, que um recuperado ele pode voltar a ser suscetível. A gente não considerou isso aqui porque o tempo de simulação, na verdade, foi curto e era no início, a gente não sabia. Quando a gente tem uma doença muito nova, é difícil modelar, porque você não conhece, você não sabe os tempos, você não sabe o que está variando. Então, a gente colocou que a pessoa ficava recuperada, mas hoje a gente sabe que o recuperado volta a ser suscetível. O Thiago Correia. Só um detalhe, né? Apesar de parecer muito difícil rastrear num país grande,
Mas o principal mecanismo que a Austrália teve para evitar a propagação foi o rastreamento, né? Ou seja, não é impossível de fazer. Não é um país muito pequeno, né? Exatamente. Na verdade, talvez o diferencial seja o tamanho da população, não? Na verdade, é o que o Thiago falou aqui agora. Territorial também. Pessoal, eu vou desligar o meu microfone e a minha câmera. O usuário meu aqui vai continuar logado porque eu estou gravando, né? Mas eu vou, então, me ausentar aqui. Agradeço aí, tá? Desculpem aí a correria. Então, beleza. Agradecido ao Thiago. Deixa eu passar, então, para a parte aqui de administração. O Thiago colocou uma questão aqui, que seria possível rastrear com os agentes de atenção primária, talvez? Na verdade, era isso que eu ia comentar. No Brasil, a gente tem uma coisa maravilhosa chamada SUS, que é imenso e qualquer lugar tem um postinho. Então, exatamente, daria para isso que o Thiago comentou, daria para rastrear com os agentes de atenção primária, se tivesse um esforço para isso, porque o SUS, o Brasil acho que só perde para a Inglaterra, no sentido de ter um sistema de saúde público tão eficiente, né? Então, daria sim para a gente rastrear. Na verdade, faltou no início o teste, porque o teste seria essencial para confirmar diagnóstico, e a partir dali sai criando redes, e falta consciência da população também, a partir do momento que ela sabe que ela pode estar doente e ela sai infectando, né? Então, é um conjunto de fatores que conduziu o Brasil à situação que ele está hoje. E eu tenho, só complementando, minha sobrinha, por exemplo, é médica de família, né? E ela acompanha, sei lá, 200, 300 famílias aqui em Belo Horizonte. Então, ou seja, esses médicos de família também seria um mecanismo muito eficiente para fazer esse tipo de sondagem, né? Exatamente. Então, o Nuno também quer fazer uma pergunta para você, Larissa. Oi, Alves. Obrigado. Larissa, parabéns, Alves, também pelo trabalho. Acho que, antes de eu fazer a pergunta, queria realmente elogiar, porque alguma coisa que eu já tinha lido até no resumo, né? E que eu acho que foi a grande jogada aí no trabalho de vocês, é exatamente não predefinir, né, os indivíduos super espalhadores, né? Porque isso aí parece que já é um fato, né, há algum tempo, pelo menos, que eles estão aí, que eles são importantes, são praticamente definidores, né? E acho que, inclusive, a Larissa comentou de uns dados aí, enfim. Então, né, nesse ponto acho que é elogiar, muito bom o trabalho. E aí, na verdade, é uma dúvida, porque eu caí 2 vezes, né? Eu acabei perdendo, Larissa. O que eu queria te perguntar como é que você fala de mobilidade ou restrição de mobilidade, e eu, né, por eu ter caído, eu não conseguia acompanhar. Como é que você implementava essa mobilidade, uma restrição de mobilidade no seu modelo? Eu acabei perdendo isso. Na verdade, a gente implementou colocando de 0 até 90%, né, variando de 10% em 10%, e a gente colocou esse indivíduo andando menos. Então, se ele ia andar antes, sem restrição de mobilidade, por exemplo, igual está aqui no slide, se ele fazia 24 movimentos por dia, quando ele está com 50% de mobilidade, ele vai fazer 12 movimentos por dia. Então, a gente colocou o indivíduo, é como se uma pessoa que antes ela saía 7 vezes por semana, ela vai sair só 2 vezes por semana. Então, nessa questão de se movimentar, né? Mas foi basicamente nesse esquema aqui, e aí quanto mais eu aumento a restrição, menos essas pessoas vão se movimentar. Não sei se ficou claro. Obrigado. Obrigado. Está agradecido, Nuno. Ducha, pode fazer essa pergunta? Larissa, primeiramente gostaria de, como já te falei antes, de falar que o seu trabalho ficou fantástico. Agradecer aí por ensinar para a gente um pouco do seu conhecimento, entendeu? Mas eu fiquei com dúvida numa coisa que vocês não aplicaram, que é muito comum. Claro, vocês aplicaram diversas técnicas que cabiam no modelo de vocês, mas eu fiquei pensando por que não houve uma aplicação. Por exemplo, eu vou falar assim, rastreamento do cara que está doente, aí o cara que está doente, ele transmite a doença para os vizinhos dele, os vizinhos
tipo um espalhamento da doença, entendeu? No sentido de que o que um cara muito bem que contaminou muitas pessoas, ele contaminou muitas pessoas em primeiro grau. Mas em segundo grau, quantas pessoas ele contaminou? Entendeu? Entendi, indiretamente, né? Na verdade, a gente começa com um indivíduo infectado, então, indiretamente, por exemplo, esse primeiro indivíduo infectado, ele é o que infectou indiretamente todo mundo. A gente não fez essa medida dessa infecção indireta, até porque é difícil, começando com um indivíduo infectado, controlar isso no ambiente de simulação, que você tem população constante e tudo mais. É diferente da realidade, né? Que você tem pessoas externas chegando para infectar algumas outras pessoas. Mas realmente a gente não fez essa medida. A minha pergunta, ela vem do seguinte fato, entendeu? Tem uma pessoa, tudo bem, infectada, que vai infectando os outros. E aí os outros vão ficando curados, tudo mais e tal, entendeu? Mas as outras pessoas que vão ficando infectadas, elas também vão infectando os outros. Entendeu? Uhum. E aí, a minha dúvida era justamente essa. Por exemplo, ó, você tem o primeiro infectado que infectou todo mundo. Mas, e os segundos infectados? Infectaram quem? Não, na verdade, essa medida eu tenho, porque eu tenho a medida do grau, que é da transmissão direta ali. Então, esses segundos infectados, eu sei quem cada um infectou. O que eu não estou medindo é essa transmissão indireta da rede. Eu sei basicamente do primeiro indivíduo. Mostra a rede dos infectados aí, Larissa, que talvez o Ducha vai entender melhor na hora que você mostrar essa rede dos infectados. Note, Ducha, que essa rede aí não é uma rede de contatos. Isso é uma rede de infectados. Então, se você quiser... Não, eu sei, o Albins. Isso aí eu entendi. Pois é, então se você quiser essa conta, basta... Ela, apesar de não ter mostrado, ela tem esses dados, né? A gente só fica... A Larissa ficou mais focada na questão do R0, né? Mas se tiver algum motivo realmente que você pode até depois, se quiser conversar mais com a Larissa para ver qual que é a importância, essa informação está dentro do trabalho dela. Essa informação seria... Não, com certeza. Eu não estou dizendo que está fora do trabalho, entendeu? Eu achei assim... O estranho, entendeu? A pessoa, vocês não terem medido esse tipo de espalhamento. Às vezes porque não tem lógica no trabalho de vocês não medir o espalhamento, entendeu? Mas às vezes porque o espalhamento indireto, vamos dizer assim, entendeu? Isso aí, tudo bem. Vocês podem virar para mim e falar, não tem lógica, a gente estava focado em outra coisa. Isso aí é uma justificativa completamente legal e comum, entendeu? Mas já obtive a resposta que eu queria, tudo mais e tal, entendeu? Mas, beleza. É porque no meu trabalho que eu fiz, que eu publiquei, eu fiquei muito preocupado com isso, entendeu? Uhum. Na verdade, isso seria interessante para a gente se a gente trabalhasse até com essa questão das variantes, né? Sofreu mutação nesse indivíduo, então eu vou... essa vai espalhar por um lado da rede, aí eu poderia colocar a rede com cores diferentes para mostrar esse espalhamento de variantes, mas aqui no caso, não era interessante para a gente trabalhar com essa medida. A gente trabalhou com as outras medidas para pegar a questão do super espalhamento no nível só da primeira infecção ali, não da questão indireta. Não, tá ótimo, Larissa. Trabalho muito legal, tá? Parabéns aí para você e parabéns pro Albins também, que ajudou a Larissa aí a fazer o trabalho também. Ajudou não, né? Coordenou, né? Não, ajudou quase também. fui observador, tá, Deus?
A Larissa tem todo o mérito de estar com esse trabalho aí, e ela que realmente pilotou esse trabalho todo aí. É isso aí. Então tá bom, gente. A bateria tá acabando, eu tenho que ir nessa. Falou, um abraço pra vocês, viu, gente? Tchau, tchau. Ok. Larissa, eu vou querer fazer mais uma perguntinha. Tô no carro aqui, mas ainda tô com vocês. É só porque eu lembrei aqui, posso perguntar, né? Não tô temperando ninguém não, né? Não, pode ir. Aquele primeiro conjunto de gráficos que você mostrou, que foi da número de infectados em função do tempo, né? Aí isso. O envelope desses gráficos, ou seja, os picos, a posição e a altura dos picos, vocês olharam para isso? Isso dá alguma coisa assim? Porque eu olho isso aqui e penso, nossa, parece um envelope bonitinho, uma exponencial decrescente, não sei. Vocês olharam para isso? Isso tem algum significado? É uma curiosidade mesmo que me apareceu aqui. Não pensei em nada mais profundo, não. Não, na verdade, a gente olhou, na verdade, foi para o valor desses picos. Eu até não coloquei nessa apresentação, mas no artigo a gente tem uma tabelinha que mostra qual que é esse máximo e qual que é o valor máximo também da questão de infectados na UTI, considerando a proporção da população que a gente colocou. Mas essa questão mas essa questão do Thiago, eu acho que vale a pena, tá, Larissa? Porque realmente, olhando aqui, parece que isso é um decaimento exponencial, tá? E que, aparentemente, não está muito óbvio como que está variando o comprimento, o tempo característico desse decaimento, tá? Se isso for realmente um decaimento exponencial com tempos característicos diferentes, talvez seja fácil fazer uma equação diferencial só para esse decaimento, tá? E isso é uma informação extremamente poderosa para fazer controle da infecção. Legal, realmente... Não, é isso mesmo, eu bati o olho nisso aqui e falei assim, nossa, isso aqui, o desenho do envelope parece ter um formato simpático, digamos assim, né? E legal, olha para isso aí e me conta depois, então. Beleza, pode anotar essa aí, Larissa. Vai lá, Eduardo, pode fazer a questão. Larissa, em primeiro lugar, parabéns, trabalho muito bem feito, assunto muito interessante, parabéns mesmo, viu? A pergunta é o seguinte, para eu ter os picos de segunda e terceiras ondas, eu sei que você não simulou isso, mas eu quero saber só se você tem uma ideia, né, sobre esse tipo de coisa, bastaria eu mudar, porque aqui você fez uma curva para cada tipo de restrição. Bastaria eu mudar, então, uma curva dessa logo no fim dela, quando ela está chegando ao seu fim, mudar a restrição. E essa é uma forma de eu conseguir outras ondas, com picos mais baixos, eu imagino. Eu teria que fazer isso, ou só se eu introduzir a reinfecção eu conseguiria isso também? Os dois. Na verdade, eu cheguei a simular, mas a gente não colocou nesse trabalho, mas eu simulei variando a restrição de mobilidade ao longo do tempo. Eu fiz alguns testes, né, na verdade. E sim, eu tenho essa variação que você comentou exatamente com ondas menores depois, e mudando a restrição de mobilidade ao longo do tempo. Na verdade, depende muito. Eu começo com uma restrição baixa, às vezes começo com uma mais alta, depois coloco uma mais baixa, então isso vai variar. E também colocando as pessoas como suscetíveis depois de determinado tempo, aí teria que ver como que vai ser a definição desse tempo para saber como que vai ser o comportamento na curva final. Porque depende do número de dias que eu vou colocar também para poder enxergar isso aqui. E aí é outra questão difícil, porque é uma doença que a gente não conhece muito ainda. Então tem gente apresentando reinfecção depois de 3 meses, tem gente apresentando infecção depois de reinfecção, imunidade, né, por até 9, 12 meses depois. Então é meio complicado estabelecer esse período, teria que variar também. E tem terceiro fator, que é as variantes. O fato de não ter... Sim, tem as variantes, exatamente. Mas as variantes, acho que a pessoa volta para o suscetível. Pois é, a princípio pensei nessa dificuldade, no fato de a gente ainda não saber como é que ocorre essa reinfecção, qual que é como é que eu vou dizer, a frequência de reinfecção e o tempo, né? Na verdade, como uma doença nova que a gente não conhece, é muito difícil. Quando a gente começou esse trabalho ano passado, e eu tentava pegar alguns valores para colocar no modelo, essas taxas, esses valores, esse tempo de infecção, foi difícil, porque tinha pouco artigo falando, a maioria é pré-print, então, à medida que você vai conhecendo mais a doença, você consegue modelar melhor, né? É isso aí. Bom, então, mais uma vez, parabéns, viu? Muito bem. O Gustavo está perguntando aqui no chat. Larissa, qual é a quantidade de população da simulação? Ela faz diferença
na rede ou está relacionada à densidade da população na rede para obter seu comportamento? Tem variância na escala? Então, a gente colocou aqui, na verdade, 10 mil indivíduos para uma matriz 250 por 250, e a gente até fez alguns testes de escala. Deixa eu tentar lembrar do resultado, porque eu não lembro muito bem. Foram aqueles que a gente respondeu o revisor Albens, dos testes que a gente fez com a escala, que a gente variou, mas a gente fez para betweeners e para closeness. Então, a gente viu uma variação do betweeners e do closeness, mesmo mantendo essa proporção de 10 mil indivíduos para 250 ao quadrado, né? Mas para outros fatores a gente não mediu. Larissa, você não me pergunta nada não, Larissa, você me deixa com vergonha não, porque você sabe que eu não lembro de nada, minha cabeça esquece de tudo. Não, eu sei que você fez isso, mas eu não lembro do que a gente chegou a essa conclusão. Ô, Gustavo, mas tem uma questão aqui que talvez seja interessante a gente realmente ver depois, se tem alguma maneira de colapsar essas curvas, né? Essa curva de achatamento. Que é outra coisa que eu acho que é interessante, mas é do ponto de vista mais de tratamento estatístico, né? Para saber se realmente se é invariante ou não é invariante na escala o modelo, né? Mas eu tenho... Pode falar, Larissa. Não, os testes que eu fiz, por exemplo, se eu coloco uma população, se eu aumento o L para 500, a infecção ela vai ocorrer de forma mais lenta porque eu estou considerando o encontro das pessoas, se eu mantenho a mesma população. Então, essa chance de encontro, ela tende a diminuir ali porque eu tenho mais espaço e as pessoas vão ficar mais espalhadas pelo ambiente. E, só complementando, eu acho que é uma questão que aí vale a gente adaptar para cada realidade, porque é difícil pegar. Se eu estou comparando, por exemplo, Belo Horizonte com Confins. Confins, a maior parte é aeroporto, então tem pouca população, se eu considerar por área. E Belo Horizonte já tem muito mais população por metro quadrado. E aí fica difícil até colocar isso numa simulação, porque se eu estivesse trabalhando com uma cidade mesmo e soubesse um valor, seria mais fácil adaptar para uma realidade, né? E tem essa questão também, que talvez tem que se prestar muita atenção, né? É que no modelo da Larissa, o sítio pode ser ocupado por mais de um indivíduo, né? Então isso aí é uma diferença que o que você faz, que você tenha flutuações da densidade muito grande. Então a densidade média às vezes não é uma boa medida não é uma boa medida da escalabilidade, né? Teria de realmente fazer uns testes mais maiores, né, mais robustos, para tentar encontrar alguma lei de escala que funcionasse bem para o modelo todo. Muito bem. Obrigado. Derian, mais alguma questão para Larissa? Aproveitem que ela acabou de fazer a qualificação dela, ela está facinho para responder qualquer pergunta difícil. A qualificação foi mais fácil que essas perguntas aqui. Tá vendo como é que é bom? Palestra é muito melhor do que qualificação. Para a banca de defesa, então, tem que sair desse grupo aqui, ué. Já tô selecionando aqui as pessoas que vão participar da defesa dela. Bom, não havendo mais questões, comentários, então eu vou vou agradecer a Larissa mais uma vez. Eu que agradeço.